Daqui a um ano você vai estar em algum lugar. Não é ameaça, é matemática. O tempo não pede licença. Não pausa enquanto você decide. Ele sempre passou e vai continuar passando, independentemente do que você escolher fazer com ele. A pergunta não é se o ano vai passar. Vai. A pergunta é: quem você vai ser no fim dele? Existe uma possibilidade muito real que a maioria das pessoas evita encarar. A possibilidade de que daqui a 12 meses você esteja exatamente aqui. Mesma rotina, mesmo peso no peito, mesma sensação de que algo precisa mudar. Mesmos planos que viraram promessas, que viraram desculpas, que viraram silêncio. Não porque a vida não vai dar chances. Vai. Mas porque você vai continuar fazendo as mesmas escolhas. E escolhas repetidas produzem resultados repetidos, sem exceção, sem misericórdia, sem surpresa. Esse vídeo não está aqui para te motivar. Motivação dura 2 dias. Esse vídeo está aqui para te mostrar algo que você já sabe, mas ainda não teve coragem de encarar de frente. Se você continuar assim, daqui a um ano nada vai mudar. E o pior, você vai saber exatamente por quê. Existe algo que a mente humana faz com maestria: convencer a si mesma de que cada dia é uma nova oportunidade. Cada semana, um recomeço possível. Cada momento de clareza, o início de uma transformação real. E então, o comportamento continua o mesmo. Não porque você seja incapaz. Porque padrão é invisível para quem está dentro dele. O padrão só aparece quando você recua o suficiente para enxergar a repetição. Pense no último ano. Não no que você planejou, menos no que você fez. Que horas você acordou na maioria dos dias? Como você passou a maioria das noites? Quanto do dinheiro que entrou ficou? Quanto do corpo que você tem foi cuidado? Quantas das conversas difíceis você teve? Se as respostas são desconfortáveis, é porque o padrão está ali. Visível, consistente. Operando silenciosamente enquanto você acreditava que ia mudar. O padrão não muda sozinho. Não muda com intenção. Não muda com mais um vídeo ou momento de clareza. Muda quando você o interrompe deliberadamente. Com uma ação diferente, tomada agora, que quebra a sequência. Enquanto isso não acontece, o padrão continua. E produz o mesmo resultado. Sempre. Janeiro tem um problema. Ele carrega expectativa de mais e estrutura de menos. Todo ano, a mesma cena. A virada chega. Algo na atmosfera muda. Existe uma energia de recomeço que parece real. As academias lotam. As metas são escritas. Os planos são elaborados com cuidado. Que os meses anteriores nunca tiveram. E em fevereiro, quase tudo voltou ao normal. Não porque as pessoas são fracas. Porque confundiram emoção com decisão. Confundiram entusiasmo com estrutura necessária para sustentar mudança real. Janeiro dá energia. Energia sem sistema dura dias. O mesmo acontece com segunda-feira. Com o primeiro do mês. Com o aniversário. Qualquer marco temporal que a mente usa como gatilho. Esses marcos são muletas emocionais. Formas sofisticadas de adiar a mudança.
enquanto mantém a ilusão de que ela está chegando. Mudança real não tem data. Não espera o momento certo no calendário. Acontece num momento comum, num dia comum. Quando algo dentro de você decide que o padrão acaba agora, não porque é janeiro, porque você não aguenta mais o custo. Esse momento pode ser hoje, pode ser agora. Não precisa de data especial. Vamos ser específicos, porque abstrato não muda ninguém. Se você não mudar a relação com o corpo, nos próximos 12 meses, ele vai estar pior. Não dramaticamente, progressivamente. Mais rígido, mais cansado, mais distante do que deveria ser capaz de fazer. Se você não mudar a relação com o dinheiro, nos próximos 12 meses, a conta vai estar igual, ou pior, porque hábitos financeiros ruins se intensificam com o tempo. A diferença entre quem constrói e quem não constrói não é quanto ganha, é o que faz com o que ganha, todos os dias, sem exceção. Se você não mudar a qualidade das suas relações, elas vão continuar te dando o que sempre deram. Porque relacionamentos sem intenção não ficam estáticos. Eles enfraquecem. E se você não mudar a relação com você mesmo, daqui a 12 meses, você vai ter mais um ano de evidência de que não é capaz de mudar. Esse é o custo mais alto. Não o tempo, não o dinheiro. A crença progressiva de que você é alguém que começa e não termina, que promete e não cumpre, que sabe e não faz. Quase todo mundo quer mudar. Isso não é diferencial, é universal. Pergunte a qualquer pessoa se quer uma vida melhor. A resposta vai ser sim. Sempre sim. E mesmo assim, a maioria não muda. Porque querer é passivo. Querer é um estado interno que não exige nada de você. Você pode querer enquanto assiste televisão, enquanto come o que não deveria, enquanto adia o que deveria fazer. Querer não tem custo. Por isso é tão fácil e tão inútil. Decidir é diferente. Decidir é ativo, direcional, comprometido com consequência. Decidir significa que algo muda agora, não quando as condições melhorarem, não quando você se sentir mais preparado. A diferença entre querer e decidir não está nas palavras, está no que acontece depois. Quem quer, fala sobre mudança. Quem decide, age menos, mesmo com medo, mesmo sem garantia. Você já quis mudar muitas vezes. A pergunta é diferente. Agora, você está disposto a decidir? Com tudo que isso implica, o desconforto, a inconsistência inicial, os dias ruins, a ausência de resultado imediato? Porque é isso que separa quem muda de quem continua querendo mudar. Existe um conceito que explica muito do que parece inexplicável no comportamento humano: o ponto de equilíbrio emocional. O nível de desconforto ao qual você se acostumou e que sua mente interpreta como normal. Quando você sai desse ponto, para cima ou para baixo, existe uma força invisível que puxa de volta pro familiar, para o conhecido, que, mesmo sendo ruim, é previsível. É por isso que pessoas voltam para relacionamentos que as fazem mal. É por isso que o dinheiro que entra some tão rápido. É por isso que a motivação do início da semana desaparece até quinta-feira. É por isso que você começa e abandona. Começa e abandona, em ciclos tão regulares que já nem percebe.
Não é fraqueza de caráter, é mecânica psicológica. O problema é que a maioria tenta mudar o comportamento, sem mudar o ponto de equilíbrio. Força a ação, sem reconstruir a identidade. E então, a ação dura, enquanto a força aguenta, que geralmente é pouco tempo. Mudar de verdade exige elevar o ponto de equilíbrio. Exige que o novo padrão se torne o familiar. Isso não acontece num dia. Acontece em escolhas repetidas, sustentadas além do ponto em que a maioria desiste, que é exatamente quando começa a funcionar. O tempo perdido. Todo mundo entende. Mas existe um custo que vai além do tempo. Mais silencioso e mais destruidor, que quase ninguém contabiliza. É a autoconfiança que vai embora. Cada ano sem mudança real não é neutro. Ele deposita uma evidência, uma prova concreta de que você é alguém que não muda, que planeja e não executa, que começa e não termina. Essas evidências acumulam e com o tempo formam uma crença. Uma crença sobre quem você é. Não quem você poderia ser, mas quem você demonstrou ser através das suas escolhas. E crenças moldam possibilidade. Quando você não acredita que é capaz de mudar, começa a agir de formas que confirmam essa crença. Para de tentar de verdade. Faz movimentos que já nascem com a saída planejada. E então mais um ano passa. E a crença fica mais forte. Cada ano parado não é apenas um ano a menos. É um ano a mais de evidência contra você mesmo. Você conhece alguém assim? Talvez mais de uma pessoa. Alguém que estava na mesma situação que você, ou em pior, que tinha as mesmas limitações, os mesmos obstáculos, talvez menos recursos, menos tempo, e menos que hoje condições está em outro lugar, construindo algo, avançando, com uma clareza que você reconhece, mas não consegue nomear. O que essa pessoa fez diferente? A resposta desconfortável é: provavelmente não foi muito diferente do que você sabe que deveria fazer. Provavelmente foi acordar mais cedo, gastar menos do que ganha, ter as conversas difíceis, cuidar do corpo mesmo sem vontade, começar o projeto mesmo sem certeza. Não é para gerar inveja, é para gerar clareza. As condições não eram tão diferentes. O tempo disponível não era tão diferente. O que foi diferente foi a decisão. E o que veio depois? A ação sustentada além do ponto em que a maioria desiste. Essa pessoa não é especial. Ela apenas parou de esperar ser especial para começar. Imagine dezembro do ano que vem. Você está lá, olhando para trás, para este momento exato, para o dia em que você assistiu a esse vídeo. Sentiu o peso do que foi dito, reconheceu o padrão, entendeu? O custo. O que esse você do futuro vai ver. Vai ver alguém que tomou uma decisão diferente, que fez uma coisa menos uma, pequena, concreta, que quebrou o ciclo? Ou vai ver mais um dia em que você entendeu tudo e não fez nada? Mais um vídeo que te acertou por 40 minutos e não mudou nada depois que a tela fechou? Essa pergunta não é retórica.
É o teste mais honesto que existe. Sobre o que você vai fazer com o que está sentindo agora. O você de daqui a um ano já existe como possibilidade. Ele está sendo construído ou destruído pelas escolhas que você faz hoje, não amanhã. Hoje. Que tipo de pessoa você quer que ele seja? Você já tem o suficiente para começar. Mais do que o suficiente. Você sabe que precisa dormir melhor. Sabe que precisa mover o corpo. Sabe que precisa gastar menos do que ganha. Sabe que precisa ter certas conversas. Sabe que precisa começar aquele projeto. Você sabe. Sempre soube. Então mais um vídeo não vai ser o que muda. Mais um livro não vai ser o que destrava. Mais um podcast não vai substituir o único ingrediente que produz resultado: a ação. Existe uma forma sutil de procrastinação que parece produtiva. Consumir conteúdo sobre mudança no lugar de mudar. Aprender sobre disciplina sem praticá-la. Assistir histórias de transformação sem iniciar a sua. Isso não é crescimento. É conforto com estética de crescimento. O conhecimento que você já tem é suficiente para o primeiro passo. E o primeiro passo é o único que importa agora. Você não precisa de mais informação. Você precisa de menos hesitação. Existe uma ideia romântica sobre transformação que faz muito mal. A ideia de que ela começa num grande momento, numa virada dramática, num fundo do poço tão profundo que a única saída é para cima. Às vezes é assim, mas raramente, na maioria das vezes, a mudança real começa num momento completamente comum. Num dia comum. Sem audiência, sem trilha, é a decisão de não apertar a soneca. Pela primeira vez em meses. É fechar o aplicativo que você abre por impulso. É fazer 10 minutos de algo que você vinha adiando há semanas. É ter a conversa que você vinha evitando. Pequeno, silencioso, sem glamour, mas diferente. E diferente é o que quebra o padrão. A transformação não anuncia sua chegada. Ela é reconhecida depois. Quando você olha para trás e percebe que algo mudou, que o ponto de virada foi aquele momento comum, em que você fez uma escolha diferente e não voltou atrás. Esse momento pode ser agora. Não precisa de mais preparação do que você já tem. Existe uma forma de adiar que parece esperança, mas é paralisia. Quando eu tiver mais dinheiro, começo a investir. Quando eu terminar essa fase, cuido da saúde. Quando os filhos crescerem, foco em mim. Quando eu me sentir mais forte, tenho a conversa. O futuro virou um depósito de intenções que o presente nunca honra. O problema com quando eu é que ele se move. Sempre, quando você chega numa condição que parecia suficiente, quando já se mudou para a próxima. Porque não é sobre a condição. É sobre o desconforto de agir sem garantia. E quando eu é a forma mais elegante de evitar esse desconforto indefinidamente. O presente é o único lugar onde a ação existe. O futuro é onde intenção mora. E intenção sem ação no presente não produz nada. Você não vai estar mais pronto daqui a 6 meses.
vai estar mais velho, com mais evidências de que esperar é o seu padrão. O desconforto de agir sem garantia não some com o tempo, some com a ação. Não é magia. Não é motivação infinita que nunca vai embora. O que muda quando você realmente decide é mais sutil e mais poderoso do que isso. Muda o que você tolera. Você para de aceitar de si mesmo coisas que antes aceitava, sem questionar. O dia perdido que antes passava em branco começa a pesar diferente. A escolha fácil, que antes era automática, começa a encontrar resistência interna. Muda o que você percebe. Oportunidades que antes eram invisíveis começam a aparecer. Não porque surgiram do nada, porque sua atenção mudou de direção. Muda a narrativa interna. A voz que dizia, você nunca vai mudar, começa a ser contradita por evidência. Pequena, diária, acumulada. Cada escolha diferente é um voto numa identidade nova. E com o tempo, não amanhã, não na semana que vem, a identidade muda. E quando a identidade muda, o comportamento muda, não naturalmente, por força, por coerência com quem você se tornou. Isso começa com uma decisão real, não declarada para ninguém, menos sentida internamente. O momento em que você para de negociar com a sua própria fraqueza. Enquanto você lê isso, o tempo está passando. Não de forma dramática, de forma constante, silenciosa, absolutamente indiferente ao que você está sentindo. Os próximos 12 meses já estão em movimento. Já estão sendo construídos. Pelas escolhas que você faz hoje, amanhã, na semana que vem. Não existe pausa, não existe espera neutra. Cada dia sem mudança é um dia construindo o mesmo resultado. Cada escolha igual a de ontem. É mais um tijolo no mesmo edifício que você diz querer demolir. O calendário não é seu inimigo. O tempo não é seu inimigo. O padrão é. E o padrão só existe enquanto você o alimenta. Os próximos 12 meses vão passar. Isso é certo. O que não é certo é quem você vai ser no fim deles. Essa parte ainda está sendo escrita. E você é o único que escreve. A questão não é se você tem tempo. Você tem exatamente o mesmo tempo que qualquer pessoa que mudou de vida tinha. A questão é o que você vai fazer com ele. Esse vídeo vai terminar, a tela vai fechar e vai ter um momento menos breve, silencioso, em que você vai sentir o peso do que foi dito aqui. Nesse momento você vai fazer uma escolha. Não precisa ser grande, não precisa ser dramático, precisa ser diferente. Uma coisa concreta que você faz agora e que não faria se não tivesse assistido a esse vídeo. Pode ser levantar e fazer 10 minutos de movimento. Pode ser abrir o aplicativo do banco e olhar para os números sem fugir. Pode ser mandar aquela mensagem que você adiou. Pode ser escrever uma coisa, menos uma, que você vai fazer diferente a partir de hoje. Pequeno, real, agora. Porque o que separa quem muda de quem continua assistindo vídeos sobre mudança não é talento, não é condição, não é o momento certo. É o que fazem nos minutos depois que a tela fecha. Você pode ser alguém que entendeu e não fez nada.
Ou pode ser alguém que entendeu e fez uma coisa diferente. Essa escolha está disponível agora. Só agora. Daqui a um ano você vai estar em algum lugar. Pode ser num lugar que você reconhece. O mesmo peso, a mesma rotina. A mesma sensação de que algo precisa mudar, mas nunca muda. Com mais um ano de evidência de que o padrão é mais forte do que a intenção. Ou pode estar em um lugar diferente. Não necessariamente perfeito, mas diferente, menos, com a satisfação tranquila de quem sabe o que custou. De quem fez escolhas difíceis em dias comuns. De quem parou de esperar o momento certo e criou o momento com o que tinha. Não existe meio termo. Daqui a um ano, você vai agradecer por ter começado hoje. Ou vai lamentar por ter esperado mais um ano. O tempo não negocia. Não tem piedade. Recompensa a intenção. Recompensa a ação. Você já sabe o que precisa fazer. Sempre a única pergunta que ainda está em aberto é se você vai fazer. Não algum dia. Não quando estiver pronto. Não quando as condições melhorarem. Agora. Daqui a um ano você vai lembrar desse momento. Vai lembrar que estava aqui. Que sentiu o peso disso. Que entendeu. O que você vai ter feito depois? Se algo aqui te acertou, me conta nos comentários. Qual parte mais incomodou você?